Bom, a gente vai recomeçar. Agora a gente sai da Mata Atlântica, passa para Caatinga e agora, em vez de Marcelo Medeiros, é Marcelo Leite. Bora lá, Marcelo. De Marcelo em Marcelo. Obrigado, Márcia. Mais uma vez, obrigado por organizar esse evento. Já aprendi um monte. Bem, bem-vindo a todos. Meu nome é Marcelo Leite, eu sou jornalista de ciência e meio ambiente. Trabalho há 40 anos na Folha de São Paulo, que é um diário brasileiro, talvez um dos mais importantes do Brasil, com certeza, onde eu sou colunista e também mantenho um blog sobre um assunto da ciência psicodélica. Eu queria agradecer mais uma vez, então, a Márcia Castro, ao Tiago Genovese e ao Tim Linden pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Eu sou uma aves rara, que eu não sou um especialista sou um jornalista. Jornalistas são especialistas em generalidades, como vocês sabem. E Caatinga também não é o assunto que eu mais cobri na vida. Eu escrevi muito mais sobre Amazônia, mudança climática, genética, outros assuntos na área de ciência. Mas recentemente me circulei muito pela Caatinga por conta desse trabalho sobre a Jurema, que a Márcia teve a gentileza de mencionar no início do evento, que é uma planta da Caatinga, do sertão, do semiárido, muito usada pelos povos indígenas da Caatinga, cerimonialmente. Bem, então, dito isso, queria agradecer também aos tradutores pelo serviço, que eu acho que é da maior importância para quem não entende a nossa bela língua portuguesa. A gente vai ter, então, um formato um pouco diferente na nossa conversa aqui sobre a Caatinga. Vamos passar da Mata Atlântica para a Mata Branca, que é o nome do significado do nome indígena Caatinga, é Mata Branca, que é uma mata especialmente na época sem chuvas, que fica muito branca, porque ela perde as folhas e fica aquela paisagem bem acinzentada. Nós vamos dedicar mais ou menos uma hora ao diálogo entre nós na mesa, cobrindo tanto os fatores físicos, ecológicos, históricos e sanitários nas transformações do bioma da Caatinga ao longo de 5 séculos. Vai ser duro cobrir isso em uma hora. Com ênfase nos 2 últimos séculos, para ganhar tempo, e em mudanças climáticas, adaptação, resiliência, segurança hídrica e alimentar. E pretendemos reservar aí 20, 30 minutos no final para perguntas de vocês, que eu acho que a ideia é ter um diálogo, né? Diálogo, lema. E, enfim, vamos prosseguir. Eu vou apresentar então os integrantes da mesa para vocês, depois a gente vai ver um vídeo curto para dar um pequeno gostinho, uma pequena visão do que é a Caatinga. Depois eu faço uma pequena apresentação do bioma em geral, algumas características que eu acho que é um bioma bem pouco conhecido, inclusive dentro do Brasil, mas sobretudo fora do Brasil. E depois passarei a fazer as perguntas em vários blocos aí para os meus convidados, que são os seguintes. A Daniela Nogueira, cientista política do Centro de Desenvolvimento Sustentável, professora do Programa de Regulação e Governança em Recursos Hídricos e coordenadora do Lab Solar da Universidade de Brasília. Ela também atuou no Programa Água para Todos do Governo Federal. Kênia Souza Rios é historiadora do Centro de Humanidades da Universidade Federal do Ceará, a UFC, e pesquisadora da história das secas. Por fim, mas também não menos importante, é a ordem alfabética, Washington de Franca Rocha, da Universidade Estadual de Feira de Santana, professor titular da Universidade Estadual de Feira de Santana e coordenador, como ele mesmo já disse na apresentação do grupo, o coordenador do MAP Biomas Caatinga. Então, vamos passar ao vídeo. A questão central
era sair um pouco da tendência geral das pesquisas que estavam sendo desenvolvidas naquele momento, que era a pergunta: como os humanos estão provocando problemas sobre o meio ambiente, em particular sobre o clima. Nós fizemos uma pergunta ao contrário: como os problemas que estão acontecendo com o clima estão afetando os humanos? A Caatinga, o semiárido nordestino, historicamente é uma região de evasão de populações, de migrações. A última seca do Nordeste durou 6 anos, ¿no? Y fue tal vez una de las peores, la más longa. Comenzó pelo Atlántico, pioró durante el Niño, os preços de alimentos subiram, os conflitos sociais aumentaram. Embora não esteja chovendo muito mais, nem muito menos no longo prazo, ao longo do tempo, a chuva está vindo de forma mais concentrada e fora de época. Então tem momentos que chove muito e causa desastres, tem momentos que não chove nada e também é um desastre. A seca é um processo socioeconômico, não é só falta de água, é a consequência na população, particularmente dos mais pobres e vulneráveis dessa falta de água. Se o agricultor ele não tem água para plantar, consequentemente ele não vai ter como colocar comida na mesa. Tudo parte da falta de água. Isso eu falo do reflexo de quando eu era criança. Então, se não tinha inverno, não tinha produção. Se não tem produção, não tem comida. Toda a cadeia, toda a discussão, ela se resolve e ela finda se resolver o problema do acesso à água. Isso é consequência de um processo natural. O clima sempre mudou nas escalas de tempo, mas que nos tempos modernos, nos últimos 200, 300 anos, as atividades humanas estão fazendo esses processos mais intensos e mais impactantes. Meteorologicamente falando, quando para de chover, normalmente nós temos temperaturas altas e vento forte, então isso seria a seca. Mas quando nós pensamos na agricultura, com essa falta de chuva, o solo não armazena muita água. Então não existe água para a vegetação e aí nós passamos a considerar uma seca agrícola. Ou quando no caso dos rios, os reservatórios, os açudes, o lençol freático, quando para de chover, todo esse volume cai. E aí nós passamos a que seria a seca hidrológica, ¿no? E agora se considera uma outra categoria que mais seria de impactos, ¿no? Que seria a seca socioeconômica, ou seja, seriam os impactos da seca na insegurança alimentar, insegurança hídrica, insegurança energética. É muito essa visão de que a Caatinga é sempre seco, é improdutivo e só tem produção na época de inverno. Nós temos em Canindé o segundo maior assentamento de reforma agrária irrigado da América Latina. E mesmo assim, existem dezenas de famílias que não têm acesso à água desse canal, existem dezenas de famílias que não conseguem produzir nada com a água desse canal. Então, tem alguma coisa errada, tem algum fio que não encaixa. A filosofia da transposição é perfeita, mas o problema é que muitas vezes a água não chega à população, chega às grandes cidades. Medidas como cestas básicas, carros-pipa, não resolvem o problema no longo prazo. Se resolvem o problema talvez um mês, 2 meses. Porém, sairia muito mais caro não fazer nada. Nos anos 90 falávamos de mitigação. Mitigação, a redução de gases de efeito estufa, créditos de carbono e todo. Adaptação, não. Não se fala de adaptação porque isso significa que mitigação não funciona. Infelizmente, esse foi o caso, não? E aí começaram com políticas de adaptação. E a adaptação, em alguns casos, é, por exemplo, aquela baseada em infraestrutura, construção de paredes, diques, canais. Em outro caso, é baseada em ecossistemas. Ou seja, utilizam a mesma natureza para proteger. No caso do desenvolvimento agrícola, por exemplo, variedades resistentes, novas. Não? E existe outro tipo de adaptação que é baseado em comunidades. Então eu acredito que a civilização da Caatinga é olhar para a origem e entender como que essa origem pode ser conservada e transformar ela em uma geração de renda contínua para quem vive na região. Quebrar aquele paradigma da miserabilidade em função da falta de água.
Muito bem. Vocês viram aí nas imagens uma alternância da mata muito seca e da mata muito verde, que é uma característica da Caatinga, das diferentes estações. Também tivemos um pequeno aperitivo de um projeto que eu espero que a gente consiga discutir, que é a da transposição de São Francisco, que é uma política pública de muitos bilhões que foi implementada ao longo das últimas décadas. Bem, dito isso, a gente vai seguir o seguinte roteiro, que é começar com um panorama histórico da região, com a Quênia. Depois falaremos um pouco do presente e do futuro do bioma Caatinga, com Washington. E, por fim, vamos tentar extrair lições, sobretudo com a contribuição da Daniela, para o que as experiências bem-sucedidas do Nordeste nos indicam sobre as políticas públicas e as iniciativas que a sociedade civil pode contribuir para melhorar a situação da população no Nordeste. Bem, vou achar as minhas anotações aqui. Eu vou dar uma ideia para vocês do bioma, para fazer uma pequena introdução. E eu não sei onde eu pus as minhas anotações. Um momento só. Aqui? Opa! Nada como o Thiago. Bem, a Caatinga é um bioma florestal com clima tropical semiárido, tem aproximadamente 46% desmatado ou degradado. É o terceiro pior bioma em termos de conservação no Brasil, após a Mata Atlântica e o Cerrado. Como eu já disse no começo, é muito pouco conhecido no próprio Brasil. A gente tende a pensar sempre em natureza no Brasil, Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal, e muito pouco na Caatinga. E no Cerrado também, que tem a fama de ser um bioma muito seco, pobre, destinado à agricultura, né? E por isso também muito destruído, como já falei, o segundo mais destruído. Tem 862 mil quilômetros quadrados, é o único bioma exclusivo do Brasil. Como já foi dito, a Mata Atlântica está presente na Argentina, no Paraguai. A Amazônia, obviamente, pega vários países. O Pantanal tem extensões na Bolívia. Enfim, há todo é uma coisa bem específica do Brasil, esse tipo de bioma semiárido. Tem alta biodiversidade, tem pelo menos ali da ordem de 5 mil espécies de plantas, cerca de 1.200 espécies animais, precipitação média de 800 a 900 milímetros, mas com grande variação. Dependendo do ano, da região, você pode ter 500 milímetros anuais e pode ter 1.500 milímetros anuais. É sujeito a secas graves, sobretudo nos anos de El Niño, como deverá ser este ano pelas últimas estimativas, e secas que foram gravíssimas no passado. A gente vai falar um pouco disso em termos de custo humano mesmo, em mortes por fome e sede. A temperatura predominante é da ordem de 25 a 30 graus Celsius. O Nordeste brasileiro, que abarca a região administrativa do Nordeste brasileiro, que cobre a maior parte toda a Caatinga, tem 27 milhões de habitantes, um pouco, aí uns 13, 14% da população brasileira, ali 39% das pessoas vivem abaixo da linha de pobreza, o que faz com que 50% aproximadamente da população pobre do Brasil esteja no Nordeste brasileiro. Bem, esqueci de trocar o slide, mas aí dá uma ideia para vocês da localização da Caatinga, no canto nordeste superior do Brasil. E, bem, vamos passar então a nossa conversa. Vou sentar aqui com os meus colegas para iniciar com a Quênia, como eu disse. Bem, Quênia, antes da gente tratar do presente e do futuro, eu queria que você desse para a gente um panorama histórico das tragédias que as secas causaram na Caatinga e no Nordeste, como um todo.
Quais foram as secas mais graves e quanta gente morreu de fome nesses eventos extremos? Muito boa tarde a todos e todas. Eu queria de novo agradecer, Tiago, Márcia, o convite para o evento, agradecer o carinho, o zelo que vocês estão nos tratando. Bom, antes de. É claro que as grandes tragédias em relação à história da seca são, nomeadamente, a fome e o êxodo em massa, né? Essas são as duas grandes características que a gente pode configurar como as grandes tragédias. Mas eu queria voltar um pouquinho, porque historiador tem essa mania, né? A gente está sempre voltando um pouquinho. É, talvez interessante comentar, além dos efeitos das secas, mas entender um pouco quais os fatores que agravaram esses efeitos, né? E aí a gente entende um pouco a partir de como esse espaço, esse território, o semiárido, mas também a caatinga, ele foi sendo ocupado. E é importante pensar que, naquele momento, ali entre o século XVI e XVII, sobretudo o século XVII, ainda se procurava terras para o cultivo da cana-de-açúcar, né? E isso fazia com que a Caatinga e grande parte do semiárido fosse considerada uma terra de pouco potencial econômico e agriculturável, né? Porque se queria terra, sobretudo para cana-de-açúcar. E isso, no final das contas, gerou um pouco tudo isso que a gente até hoje, os que já ouviram falar da Caatinga, um pouco sabe, né, território mais seco, miserável, com pouco potencial econômico, etc, etc. Isso tem muito a ver com os olhos do Império. Estou usando aqui um termo de uma historiadora que escreveu um livro sensacional, Mary Louise Pratt, que chama-se Os Olhos do Império. Então, a forma como o Império olhou para essa região, para esse espaço, configurou um pouco tudo que a gente vai pensar e como esses estigmas vão sendo criados. Exatamente por conta disso, o potencial econômico visto para aquele espaço, para aquele território, era fundamentalmente a pecuária, né? Daí a gente produz ali o que se chama de a civilização do couro, muito tratado pelo Capistrano de Abreu, que é outro historiador. Então, a ocupação basicamente é feita pela pecuária, 90% é o gado, né? A gente pega toda a documentação histórica, a gente vê que 90% das cartas de Sesmaria, que eram aquelas cartas que se solicitava terras e tinha que justificar que tipo de produção iria ser feito, era para a pecuária. Inclusive, existem cartas de Sesmarias solicitando até por parte dos indígenas. Eles solicitam para a pecuária. Depois que eles perdem a terra, eles também têm que negociar. Então, esse processo criou uma desertificação ainda maior. A pecuária criou uma desertificação ainda maior, tendo em vista que o bioma da Caatinga já é muito propenso, é o bioma mais propenso à desertificação, né? Então, aquele tipo de vegetação ali já não era considerado de grande importância, então houve um desmatamento ainda maior desse território, o que produziu problemas de desertificação maior. E a outra, que vem logo, sobretudo no século XIX, é a monocultura do algodão. Isso também produziu ali um problema sério de desertificação, e que vai ser comentado desde o início do século XIX. Por exemplo, em 1814, você já tem uma carta de um engenheiro português, que ele diz isso: olha, nós estamos criando um problema para as gerações futuras. É muito difícil a gente recuperar o solo do sertão, do semiárido, por conta da pecuária e das monoculturas, sobretudo a monocultura do algodão. Então, a gente tem uma série de pesquisadores, geógrafos, geólogos, engenheiros, já ali fazendo uma campanha
pela arborização e reflorestamento daquela região desde o século XIX. A gente tem documentos de 1859, 1881, solicitando isso, né? E, obviamente, solicitando a construção de grandes reservatórios de água. Então, se a gente for pensar historicamente, assim, as saídas, né? Isso vem sendo debatido desde o início do século XIX. Isso nós estamos fazendo hoje. É muito interessante. Quais as saídas para a gente resolver alguns problemas desse espaço, né? Então, já estavam ali os intelectuais, historiadores, enfim, tinha todo tipo de pesquisador debatendo o caso. Mas e o custo humano dessa forma de ocupação aliada com um clima que tradicionalmente é sujeito a esse tipo de escassez de água grave, como aconteceu? Se pudesse dar exemplos? Isso é o que se traduz no que a gente vai chamar das grandes tragédias climáticas. A gente tem o registro, assim, de forma mais, um volume maior de registro a partir da seca de 1845. Mas é em 1877 que a gente vai ter a maior seca de todos os tempos, né? Inclusive, se a gente considerar as últimas até hoje, as grandes secas, é a de 1877, justamente porque a gente vai ter um contingente populacional maior no semiárido, né? Atraídos pela cultura do café. Ou do algodão, desculpe, né? Então você tem um contingente populacional maior e a seca de 1877, para vocês terem uma ideia, vai para Fortaleza, que é a capital do Ceará. Eu estou falando do Ceará porque nesse momento é o estado mais atingido pelas secas e as grandes tragédias também ali contadas, né? Então você tem uma população de cerca de 25 mil pessoas na capital de Fortaleza e em menos de 3 meses você já tem mais de 125 mil pessoas na capital. Então, você tem aí um deslocamento de mais de 100 mil pessoas, o que ocasionou o que ficou conhecido como a grande tragédia dos 1.000 mortos. Em um dia, em dezembro de 1878, morreram mais de 1.000 pessoas no município, na capital de Fortaleza. Então, você tem aí um histórico de secas, depois a seca de 1900, 1915, com o campo de concentração, né? O grande estudo que eu fiz, depois o trato dessas populações, desses retirantes, e você tem o campo de concentração. O que seria o campo de concentração? Era um lugar de confinamento desses retirantes. E em 1932, que também é uma grande seca, essas populações já não podiam nem mais sair dos seus lugares. E aí são construídos 7 campos de concentração para os retirantes da seca de 1932. Esses retirantes, eles ficam nesses espaços, para vocês terem uma ideia. Esses espaços, eles eram construídos para abrigar 2.000 pessoas, e eles chegaram a ter, em alguns campos de concentração, mais de 20 mil pessoas. Nesses 7 campos de concentração, a gente teve 73 mil pessoas nos 7 campos, o que ocasionou um morticínio em larguíssima escala. Eram chamados mesmo de campos de concentração? Esse é o nome oficial. A documentação oficial chama de campo de concentração já desde 1915. Não sei aqui quem já leu o romance da Raquel de Queiroz, o 15, o romance da Raquel de Queiroz, metade dele se passa num campo de concentração, o que a gente pode achar que é uma invenção literária, na verdade, era o que estava acontecendo ali. Então, esses espaços, eles configuram realmente espaços de morticínio, tanto em 1915, como depois as outras secas, elas... em menor ou maior escala, elas vão sempre configurar taxas altíssimas de morte dessas populações,
sobretudo porque você concentra em determinados espaços pessoas em um grau altíssimo de vulnerabilidade e você tem também sempre muitas epidemias, né? Varíola, febre amarela, enfim. Então, tudo isso ocasiona o que isso vai ser denunciado. Já em 1915, você tem a denúncia por parte do Rodolfo Teófilo, por exemplo, que é um higienista. Ele diz: olha, nós não podemos permitir que a tragédia se repita em 1932. Ela não só se repetiu, como ela se multiplicou por 7. Né? Porque em 1915 nós tínhamos um campo de concentração. Esse é o nome oficial, mas os retirantes eles vão chamar de curral do governo. Claro que a gente pode depois conversar um pouco mais sobre esses espaços que, na real, é muito impactante, né? Acho que é um capítulo da história muito impactante que tem a ver justamente com esses processos de degradação e destruição do semiárido. Isso era comum fora do Ceará? Houve em outros estados também essa política? Ou havia outras iniciativas? Não, de campo de concentração é o único caso na história das secas, é esse caso que acontece no Ceará. Historicamente, o Ceará é o estado em que você registra o maior número de imigração. Sempre foi muita migração, quer dizer, tem um deslocamento populacional enorme, gigantesco. E isso produziu na população, a gente pega a documentação, não só, mas a imprensa mesmo, os jornais da cidade, do estado, eles produzem um pânico generalizado em relação a essas populações que estavam se aproximando. Eu não trouxe aqui os slides, mas é uma coisa muito impressionante os termos em que são usados, né? A onda de faminto se aproxima, precisamos detê-los, os bárbaros estão chegando, é preciso confiná-los o mais rápido possível. Isso não tem nada escondido, isso está na imprensa, isso é um apelo das elites em relação a essas populações de extrema vulnerabilidade, são os famintos, né? São pessoas famélicas mesmo. Tem imagens dessas populações, tem fotografias dessas populações durante a seca de 1877, que são quadros de miséria e fome profundas. Obrigado, Kênia. Eu fiz questão de propor à mesa que a gente começasse com esse panorama histórico para a gente ter uma ideia da dimensão que tanto o modelo de ocupação quanto os eventos extremos do clima podem ter em termos de custo humano. Isso mudou muito e mais para frente na nossa mesa a gente vai discutir que apesar de existirem ainda secas muito graves ocorrerem, e até uma tendência talvez de agravamento das secas por conta do El Niño, isso não acontece mais, não nesse grau de horror e de fome que se viu no passado. Vamos tentar descobrir, diagnosticar um pouco por que isso mudou, mas um pouco mais para frente. Agora eu queria passar para o Washington, falar um pouco de presente e de futuro, Washington. Dando esse salto, então, para o presente, você pode descrever para a gente o que o MAP Biomas e outros levantamentos indicam sobre a dinâmica de destruição da caatinga? É um processo recente, de poucas décadas para cá, como vimos no caso da Mata Atlântica, concentrado no século XX, ou é algo mais antigo, está se acelerando, desacelerando? Qual é o panorama, por favor? Boa tarde a todas, a todos, cumprimentar a todos, agradecer aqui a convite a Tiago, a Márcia, por estarmos aqui trazendo essa palavra aqui, trazendo informações sobre o bioma Caatinga, né, um bioma pouquíssimo conhecido. E indo de encontro ao questionamento aí do Marcelo, os dados que nós vamos falar aqui, basicamente, como ele falou, provém do MAP Biomas. O MAP Biomas é um grande projeto que vem fazendo o monitoramento e o mapeamento amplo, não só da Caatinga, mas em todo o Brasil. Aliás, hoje ele está em toda a América do Sul e em vários países, mas começou aqui no Brasil mapeando os biomas, né? Em 2015. Bom,
O MapBiomas ele utiliza dados satelitais, dados de observação por satélite, e a partir de uma série de um sistema sensor lançado aqui nos Estados Unidos, o Landsat, que recupera dados desde 1985. Então, é um grande banco de dados que nós temos, né? Esse acervo de dados ele foi tratado por o MapBiomas desde o início, nós utilizamos processos bastante avançados com inteligência artificial, computação em nuvem, com o objetivo de entender essa mudança, né? Temos hoje informações de 40 anos, né? De 1985 até 2024, a última coleção. Todos os anos nós lançamos uma nova coleção, e nessa nova coleção são feitas não só agregando um ano a mais, mas é feito toda uma revisão do que lançamos antes, né? A partir de diálogo como esse aqui, a partir de críticas, a partir de novos conhecimentos, novos avanços tecnológicos. E isso tem mudado, né? Particularmente para o bioma Caatinga, eu estava falando mais cedo aí com meus colegas que eu comecei a pesquisar o bioma Caatinga há 25 anos atrás, dentro de outros projetos, né, do Ministério do Meio Ambiente e outros projetos, e um grande problema que nós tínhamos era a falta de dados, de informação, né? E a gente conseguiu, nós trabalhamos 2 anos seguidos com dados de satélites e dados de campo para conseguir mapear um único ano, né? Hoje, com o MapBiomas, em 6 meses, nós mapeamos 40 anos numa pegada. Então, é um volume de dados assim, muito grande. Então, podemos dizer que com o MapBiomas a gente está gerando os dados para conhecer melhor. Bom, a dinâmica, como foi colocada aqui pela colega Kênia, a dinâmica de exploração do bioma Caatinga, ela começa, né, desde do chamado descobrimento, né? A colonização do Brasil, ela inicia aqui pela região Nordeste. Foi num painel anterior, a gente entendeu um pouco essa busca para esse avanço para o sertão, né, para o interior, como foi colocado também aqui pela Quênia, o desmatamento ele então já ocorre para lavouras como cana-de-açúcar, como algodão, e para a pecuária, né? A cidade em que eu estou situada, a minha universidade, Feira de Santana, ela nasceu como um local de pousio de boiadas, né? De rotas de gados que saíam lá do recôncavo da Bahia, uma cidade chamada Cachoeira, que era o ponto, né, de comercialização, né, do gado, e mais que em anos, né, de seca levava esse gado até o Rio São Francisco, lá na fronteira do Piauí, para que eles encontrassem alimento, encontrassem água, né? Então havia toda esse ciclo de ir e saía de Cachoeira, ia até o Piauí para fazer engorda, e Feira de Santana era um local de pousio, só para vocês terem uma ideia. Então, havia essa dinâmica. Imagens que possivelmente a Kênia deve ter mostram que o bioma Caatinga ele tinha uma característica mais florestal do que nós encontramos hoje. Então, especula-se que houve desmatamento muito intenso no bioma. Nós não temos registro desse desmatamento intenso e que, possivelmente, grande parte da vegetação que nós chamamos hoje de nativa, ela já seria uma vegetação secundária, né? Estima-se que até cerca de 70%, 80% do bioma ele chegou a ser desmatado, né? Seria algo mais próximo do Cerrado, talvez, em termos, ou não se sabe? Não se sabe, mas tem
pinturas, existem alguns registros que, inclusive também presença também de alguns tipos de animais, né, que inclusive não seriam compatíveis hoje com essa ambiência mais savânica que o bioma tem. Então, existe esse registro mostrando que houve no passado um intenso desmatamento que afetou o bioma como um todo. Bom, mas de qualquer jeito o bioma ele está caracterizado como uma região de mata seca, apesar dele ser delimitado no Brasil como um bioma único, são regiões secas, de mata seca, que ocorrem em várias regiões do mundo. Por exemplo, aqui na própria América do Sul, ele se assemelha ao Chaco, na região do Chaco. Inclusive, a gente pretende fazer um encontro esse ano com o pessoal do Chaco para trocar algumas informações, fazer algumas analogias. Então, essa é a característica. Mas voltando ao Map Biomas, quando o Map Biomas ele começa a monitorar a partir dos dados, aí sim, dados que a gente pode quantificar, a gente já observa que em 1985 já tínhamos cerca de 28% do território da Caatinga desmatado, né? Cerca de 23, quase 24 milhões de hectares antropizados, né? E essa dinâmica que o Map Biomas mostra, ele revela que houve uma intensa desmatamento de lá para cá e que depois ele desacelerou e mais recentemente nós estamos enfrentando novo ciclo de desmatamento, né? A gente estima que nesses 40 anos, né, de observação do Map Biomas, cerca de 15% das áreas naturais do bioma, nós estamos chamando de naturais, né? Possivelmente primárias, mas também secundárias, mas consideradas naturais, foram perdidas cerca de 9,25 milhões de hectares. Uma outra questão que a gente também vem observando é que, mais recentemente, esse novo ciclo recente de aceleração do desmatamento, ele vem atingindo muito fortemente áreas de vegetação natural, né? Em relação à secundária, 2 vezes do que se desmata, desmata-se o dobro de áreas naturais em relação às chamadas áreas secundárias. Bom, qual é a dinâmica? O que é responsável por isso? Basicamente, hoje nós temos, historicamente, a agropecuária, né? Ela tem sido a principal força motriz de substituição, né, da vegetação no bioma. Para vocês terem ideia de alguns números, em 40 anos, segundo os dados do Map Biomas que nós quantificamos, a pastagem cresceram 106%, ganho de 11 milhões, aumentou 11 milhões de hectares de pastagem no bioma. E a agricultura, o número é realmente, apesar da área não ser tão extensa, o número é expressivo. 1.636% de crescimento, cerca de 1,7 milhões de hectares de crescimento na agricultura recente. E a classe atingida foi principalmente a classe chamada savânica. Bom, para completar aqui esse quadro inicial que o Marcelo pediu para a gente traçar, o que são as novas dinâmicas de pressão territorial e que estão levando, possivelmente, estão agregando a esse novo pulso de desmatamento. A gente vai falar mais adiante sobre a questão da irrigação, que vem dando um novo pulso, expansão de fronteiras agrícolas para o bioma, mas eu vou colocar aqui um novo elemento que o Map Biomas está conseguindo mapear, resultado ligado à transição energética. Observe que dados que nós já conseguimos quantificar de usinas, né, fotovoltaicas, solares, nós desenvolvemos uma forma de mapear essas áreas ocupadas. Então vamos fazer também para as eólicas, vou falar daqui a pouco, e
62% de todas as áreas ocupadas por usinas fotovoltaicas no Brasil, elas estão no bioma Caatinga, 62%. Né? Então, essa área, nós, inclusive, estamos mudando certos conceitos dentro do mapeamento de uso e ocupação que há alguns anos atrás não existia uma classe de uso de energia solar, né? Mas quando nós temos um mar de placas solares numa área, o que é que nós estamos mapeando? Ali não tem mais nenhum tipo outro disso, não é agricultura, não, são placas solares. Então, criamos uma nova categoria chamada uso para... É uma área representativa dentro do total desmatado? Ela vem crescendo, a gente vem crescendo, notando um crescimento, né? Hoje nós estamos tentando fazer também um mapeamento para... vamos criar um novo conceito, que é o mapeamento das áreas sob influência de usinas, né, de energias eólicas, né? A gente pensa que a energia eólica não desmata ou não afeta porque são somente as torres, né? Mas vamos pegar uma área, uma área linear, né, entre um conjunto de torres, pegando aqueles conjuntos de torre todo. O que é aquele representa? As mudanças ecológicas são muitas, mas o domínio é diferente, é resultado de uma ocupação eólica. Quando nós estamos com 2 alunos de doutorado desenvolvendo métodos de redes neurais para conseguir mapear essa área e assim esperamos que no próximo lançamento do MapBiomas agora em agosto a gente já tem um quadro quantitativo do que representa essa dinâmica tanto para a energia solar como para a energia eólica, mostrando esse crescimento. Foi bom que você tocou nessa questão da transição energética, porque nos conecta diretamente com a questão da mudança climática. E eu queria justamente fazer mais uma pergunta para você sobre quais são os impactos esperados, o que já foi modelado em termos de impacto da mudança climática sobre o bioma da Caatinga, em termos de precipitação, aumento de temperatura, qual é a dinâmica que se espera disso daqui para frente? Okay. No vídeo que você mostrou aí, que você projetou aí no início, apareceu uma fala do Marengo. No Marengo é um cientista, meteorologista que vem trabalhando com esses modelos climáticos para os biomas, né? E os trabalhos de Marengo e equipe, eles estão modelando que espera-se que até o final, né, desse século há uma projeção de aumento para o bioma Caatinga de até 5 graus Celsius em termos de temperatura e uma redução de até 40% no volume de chuvas. Né? Esses são os dados lá da modelagem que o Marengo ele fala. Inclusive, ele usa termos como desertificação da Caatinga e savanização da Amazônia, são termos que são usados nos trabalhos lá no Marengo. Bom, o que isso implica para o bioma Caatinga? Né? Vamos pensar aqui, o bioma ele já tem características climáticas peculiares, né? Que é interessante. Você falou dados lá de precipitação, né? E se você comparar com outras áreas secas do mundo, o nosso semiárido ele não é o dos mais secos, né? Comparativamente. Mas há uma má distribuição dessas chuvas. As chuvas elas caem, assim, no ciclo anual são cerca de 2, 3 meses no máximo de chuvas e o restante todo de seca. Né? Nós não temos estações verão, inverno, outono, lá é a estação chuvosa e não chuvosa. É assim que é esse ambiente. Tá? Então, toda a vegetação, todos os animais, eles estão adaptados a essas condições climáticas. Você falou no início de mata seca é uma estratégia ecológica para preservação, né, da vida nesse ambiente de extremos. Na verdade, aquilo se dá pelo desfolhamento. Aqui
na região mais norte, ocorre no inverno um desfolhamento também, como ocorre lá. É uma estratégia de proteção. A planta ela solta as folhas para prender a água, para economizar, para reduzir o consumo de água. E elas entram numa espécie de hibernação. Por isso que se a percepção aí histórica é que se tratava, como Kenia bem colocou, de um bioma morto, de um bioma que morria, porque aquela paisagem remetia a essa ideia de falta de vida. Mas, da mesma forma como ocorre essa perda, quando ocorre aos primeiros sinais de chuva, há um milagre. Rapidamente a vida ela floresce, questão às vezes de dias, de horas, até de horas, é muito rápido, não é? Você também mostrou ali um diagrama ali no início, mostrando a capacidade de sequestro de carbono, não é? E, inclusive, surpreendeu um trabalho, uma pesquisa que foi realizada, mostrou que em 2022 a Caatinga foi responsável por 50% até do sequestro de carbono entre todo o país. Por quê? Porque essa rápida recuperação faz com que os processos de uso do carbono ele seja também muito rápido. Para se regenerar, o bioma absorve muito. Mas isso tem consequências, né? Há mudanças climáticas, esse cenário que foi mostrado, ele ameaça. Bom, nós não sabemos o que pode acontecer ainda, não há modelos ainda falando sobre como vai se comportar o El Niño, fenômeno El Niño, fenômeno Laninha, que são mudanças de circulação atmosféricas. O El Niño causado por aquecimento das águas do Pacífico e que causa secas, e Laninha, ao contrário, resfriamento, que acaba fazendo com que chova mais do que a média no bioma. Nós não sabemos o que está acontecendo, mas nós temos já elementos que mostram que extremos climáticos estão acontecendo. Que elementos são esses? Por exemplo, mega incêndios, né? Os registros mais recentes, inclusive, não só por dados do MapBiomas, mas dados do INPE, estão demonstrando que já há na Caatinga os chamados mega incêndios com áreas maiores do que 500 hectares, que era um padrão que não existia no passado. Então, se associa isso à questão desse extremo climático. Mas a grande ameaça é a desertificação. Quem introduziu a desertificação para quem não sabe, não é necessariamente a criação dos desertos climáticos. A desertificação é um processo de perda irreversível da produtividade do solo, ou seja, chega a ser no extremo em que não se consegue mais restauração ecológica, nem áreas produtivas, nem se consegue mais produtividade agrícola, empobrecimento extremo do solo. E a desertificação, ela não é um fenômeno somente climático, ela é uma combinação de um fenômeno climático, que é a perda da umidade, da seca, com a antropização, com o manejo inadequado do solo, queimadas e outros que produzem processos irreversíveis de empobrecimento do solo. A ponto de não haver mais reversão. Então, a grande ameaça, quando a gente pega os modelos lá do Marengo e associa o que o MapBioma está mostrando, e já identificado elementos chamados, para vocês terem ideia, se estima que cerca de 60% da área do bioma Caatinga é considerada área suscetível à desertificação. Só para vocês terem ideia desse potencial, assim, reverso de risco. Obrigado, Washington. Eu quero dar uma oportunidade, então, agora de passar também para Daniela e dar a oportunidade de vocês de ouvir algumas notícias boas também. E já traçamos um panorama um pouco complicado, para dizer o menos. E, Daniela, vamos falar um pouco, então, de futuro, ou melhor dizendo, de experiências bem-sucedidas. Falar um pouco ainda do passado, mas no sentido positivo.
Um programa muito conhecido, mas talvez não tão conhecido dos que estão aqui, é o programa 1 Milhão de Cisternas, que é considerado um grande sucesso até onde eu sei, até onde eu acompanho como jornalista. Eu queria que você nos contasse então um pouco como é que esse programa nasceu, se foi uma iniciativa governamental, da sociedade civil, como é que ele se financiou, por que ele é considerado uma receita de sucesso sem ter, até onde eu sei, começado no governo? Uhum. Bom, boa tarde a todas e a todos. Me somando aqui aos agradecimentos, né? A Marcelo, Tiago, Márcio, uma honra estar aqui com vocês. E também parabenizando por essa oportunidade de falar da Caatinga, né? São raros os momentos nos quais a gente pode falar internacionalmente com o devido valor, o devido respeito a esse bioma tão rico, né? Tão cheio de desafios e também tão cheio de potenciais. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é basicamente falar sobre a água. Né? A água, já deu para entender, né? Que obviamente é um recurso essencial em todos os biomas, mas na Caatinga ela é a agenda estratégica. Né? Continua sendo, né? Foi... Kênia trouxe aqui esse panorama para nós, Washington também. E o que foi, o que é o programa 1 Milhão de Cisternas? O nome já é um pouco, né, autoexplicativo. Tratamos de cisternas para captação da água de chuva. Né? Essa é uma iniciativa da ASA, da Associação do Semiárido, uma articulação de mais de 900 organizações da sociedade civil do Sertão, do Nordeste, espalhada pelos 9 estados do Nordeste, e cujo principal objetivo foi e continua sendo, não é, prover o acesso à água, né? Algo muito básico, né? No entanto, muito distante de grande parte da população da Caatinga. Então, estamos falando de um direito humano reconhecido pela ONU em 2010, né? Que, no entanto, ainda não está tão próximo da universalização como nós gostaríamos, particularmente em áreas rurais, que é basicamente do que nós estamos tratando aqui, que é a Caatinga. Então, começou com a ASA em 2003. Essa não foi a primeira iniciativa de captação de água de chuva no sertão, obviamente, né? Mas foi a primeira iniciativa robusta, né, em termos de programa. E o que é muito interessante nessa iniciativa do P1MC, né? É justamente a compreensão da água como recurso de poder. Né? Então, de um lado, a ASA, que tem um projeto muito maior do que o acesso à água, que por si só já é bastante grande, né? No sertão, ela traz essa questão do acesso à água para abastecimento, para beber, para cozinhar, para as pequenas criações, por isso é chamada a primeira água. Tá? Então, essa água básica. Né? No que ele consiste? São cisternas de 16 metros cúbicos, né? Em torno de 16 mil litros, que dá para uma família de 4 pessoas, uma média. Né? A Caatinga também é muito diversa. Né? A gente está falando da Caatinga aqui como um bloco, mas ela é extremamente diversa. Então, tem zonas áridas, tem zonas muito mais secas, mas essa é a média, tá? Da possibilidade aí do P1MC. Então, é a primeira água. E o que é o divisor de águas aí? Né? É justamente essa compreensão de que é preciso romper com esse uso político da água. Né? A água como moeda de troca política. Né? De vulnerabilização ainda mais de populações que já estão na linha da miséria. Então, esse é um elemento muito interessante do P1MC. Ele começa com pequenas ações, com diversos financiamentos, e quando, né, atinge aí um momento de maior robustez, com financiamento federal, de bancos, ele se torna um piloto forte a partir de 2003 e começa a fazer sucesso, né, ganhar vários prêmios internacionais
E uma questão muito interessante dessa iniciativa é o seu desenho metodológico. Tá? Então, eu falaria horas sobre o P1MC, mas não posso, né? Falaria o dia inteiro, mas não posso, né? Mas posso falar depois, obviamente, para quem se interessar. Então, esse desenho metodológico, ele começa com a priorização de famílias chefiadas por mulheres. Então, é a questão de gênero, tá? E essa não é uma questão, não é uma perfumaria. Para nós que trabalhamos com água, essa é uma questão de efetividade das políticas públicas. Tá? Porque se você tem famílias chefiadas por mulheres, elas são ainda mais vulneráveis. Não é? Tem toda uma questão de evasão para o sul, não é? Dos homens, isso vem mudando bastante, mas enfim. Então, esse ponto do seu desenho metodológico é algo muito interessante. Um outro ponto muito importante é o envolvimento da sociedade. Então, não é uma infraestrutura hídrica que é colocada no território, simplesmente que ela chega, tá? E eu estou falando desse desenho da ASA. Daqui a pouco eu explico por que esse parêntese, né? Então, ela é colocada no território, mas ela tem uma contrapartida da família selecionada, que é o quê? É o envolvimento dessa família. Essa família precisa dar, por exemplo, a comida, não é? A assistência para aquele grupo de pessoas que vai construir a cisterna. A cisterna, o material, ele precisa ser comprado na localidade. Então, tem muitas questões por trás disso. Toda uma questão relacionada à dinamização da economia local, né? O envolvimento, a apropriação, né? No sentido da ownership, né? Dessa infraestrutura. Tá? Então, não é algo que chega e que não me diz respeito, né? E que vem de cima e pronto. Não, é algo que eu estou, de fato, construindo juntos. E isso faz muito sentido, faz muita diferença para o resultado de políticas públicas. Você está dizendo que, de certa maneira, é o oposto do que é uma política como a da transposição de São Francisco, pelo que eu tenho. Bem por aí, estamos falando exatamente disso, né? Então, essa questão do desenho metodológico é uma contribuição muito interessante e disruptiva dessa iniciativa. Uma questão também muito que merece destaque, né, é, como eu disse, essa questão da conquista da cisterna. Né? Isso tem um elemento, é um fator psicológico em termos de envolvimento dessas comunidades que faz toda a diferença. Não é? Eu disse para vocês que uma das características, né, um dos pontos do desenho metodológico é a escolha de uma família chefiadas por mulheres. Outro ponto muito importante é a capacitação dessas famílias, não é? Porque elas precisam, de alguma forma, gerir aquela infraestrutura, que não é tão grande, mas precisa ter sua qualidade da água. Afinal de contas, se isso não acontecer, a gente vai ter o quê? Não é? Ao invés de uma solução, um aumento de doenças de vinculação hídrica, por exemplo. Tá? Esse é um desenho importante. E aí eu já vou contar para vocês um pouco dos desafios, porque nem tudo é só sucesso. Né? Então, quando eu fui estudar esse programa, eu estudei na minha tese de doutorado, já faz um tempo, mas continuo trabalhando aí com os impactos, né? E os desdobramentos dele. O que ele vai trazer? As famílias chefiadas por mulheres, né, são aí as que devem fazer esse curso. Olha que interessante, de capacitação. Eu pensei, coisa interessante, né? Vamos levar as mulheres para tomarem seus espaços, né, e ocuparem lugares de decisão mais centrais. No entanto, o que aconteceu? Né, que é um aprendizado muito importante. Quem foi para os cursos, na maioria das vezes, foram os homens. Tá? Por que isso é importante, gente? Desenho de política pública. Né? Em alguns lugares, o que aconteceu? De fato, o aumento das doenças de vinculação hídrica. Então, vejam que interessante. Você tem uma solução, não é? Que pode trazer um problema. E por que eu estou chamando a atenção disso aqui? Porque é importante a gente saber dos desafios, olhar para os desafios e entender que não é só uma solução mágica. Né? Que é preciso capacitar os gestores locais, por exemplo, para entenderem que uma família está se autodeclarando como chefiada por mulher, mas que ela não é de fato. Né? Isso é uma apropriação do desenho.
não é? E tá tudo bem, as pessoas querem serem priorizadas em iniciativas, não é? A questão é que não se pode permitir que gestores não percebam que não são essas pessoas que não estão indo para os cursos, porque a gente pode ter efeitos perversos na implementação de uma política, tá? Bom, então, o que eu gostaria de dizer ainda, né, com relação ao 1 milhão de cisternas, é que ele foi e é um programa de tamanho sucesso que originou o programa Duas Águas, né? O P1+2, que é outra água. Então, a gente está falando da água para o abastecimento humano, né? Comer, beber, cozinhar, e veio o P1+2, que é justamente como é que a gente vai trabalhar com o uso produtivo, gerar renda a partir também de um pouco mais de segurança hídrica e autonomia, né? Então, só para fechar aqui essas, digamos, ideias sobre o PMC, o PMC, nós temos hoje, né, quase 1 milhão, né, de infraestruturas hídricas instaladas, né, na Caatinga, né, no semiárido como um todo, de diversas naturezas, não apenas para abastecimento doméstico, mas também para produção, todas para agricultura familiar, são pequenos agricultores, tá? Então a gente tem essa capacidade de gerar rendas também através disso, né? E no Nordeste a gente tem mais de 1.400 municípios, né? Então esse programa ele atendeu 1.000 municípios, né? Então é uma cobertura muito interessante. Existem imensos desafios, né? Mas o panorama, para quem conhece a Caatinga, o sertão, mudou absolutamente. E só articulando um pouco aqui com a questão da seca. Essa última seca, né, foi extremamente dura. No entanto, a população da Caatinga não foi tão abatida, né, não se vulnerabilizou tanto como em outras, porque havia o quê? Estratégias de adaptação e, dentre elas, uma das que se destaca são essas infraestruturas, né, hídricas de pequeno porte. Obrigado, Daniela. Queria mudar de marcha de novo aqui um pouco, aí na linha do otimismo, e falar um pouco de resiliência e adaptação. Washington, você poderia dar uma ideia para a gente se existem e quais são os principais projetos de recuperação da Caatinga e se espera com isso uma capacidade de deter os principais processos de desertificação, por exemplo, que você mencionou? Ok. Dessa vez eu não vou deixar você perder o sono, não, viu, você, mas. Primeiro, questão. Hoje se entende muitos dos erros do passado, né? Então, como foi assim brilhantemente aqui colocado pela Daniela, houve uma mudança de paradigma em relação ao que se fazia antes, tá? Está havendo uma mudança de paradigma. Até 2 décadas atrás, pensava que seria que nós tínhamos que fazer ação chamada de combate à seca, né? E hoje a compreensão é de convivência com o semiárido. Então, estratégias como essa aí que foram colocadas aí foram descritas, né, pela Daniela, elas fazem parte dessa nova visão em termos de se enfrentar esse problema através da convivência, de preparar a população para estar naquele ambiente sem fluxos migratórios extensos. Bom, e daí existem programas de restauração, são essenciais os chamados programas de restauração do bioma, que nós chamamos lá de recatingamento, termo que é utilizado amplamente no bioma. Recatingamento. O que é? É reintrodução de espécies nativas em áreas extremamente chávidas, definidas como áreas-chave. Por exemplo, alguém falou aqui no painel anterior da Mata Atlântica que precisavam ter barreiras, né? Então, essas barreiras, elas são... foi colocado também pela Daniela da heterogeneidade do bioma. O bioma ele tem áreas, inclusive montanhosas, tem áreas com
que tem lá no Ceará, né, são as montanhas, e essas áreas têm água e têm vegetação mais florestada. Então, nascentes e essas áreas de encostas, elas precisam ser protegidas, né? Então, existem modelos hoje, como esse colocado aqui, de se definir áreas menores e se praticar fazer práticas intensivas em áreas menores e criar área de proteção. Expansão de áreas protegidas. O bioma é um dos menos protegidos comparados com outros biomas, né? Menos de 10%, né, do bioma ele tem proteção. Isso incluindo a integral e uso sustentável. Se for integral, nós estamos um pouco mais de 2, 3% do bioma com proteção integral. Isso é reflexo, provavelmente, dessa imagem, digamos assim, deturpada da Caatinga como um lugar pobre que não merece Isso, exatamente. Eu protegido. participei no ano passado de uma estratégia, vou finalizar, de uma estratégia do Ministério do Meio Ambiente de definição de novas áreas, né? Era uma política do Ministério do Meio Ambiente e havia realmente no histórico de uma quantidade de áreas importantes que precisavam ser tornadas como áreas de proteção. Isso sim para se enfrentar as áreas de desertificação, né? E também evitar esses problemas de migração. Eu estou olhando ali o cronômetro que parou, não estou entendendo por quê. Foi a final, ele já tinha parado. Perfeito. Kênia, eu falei no começo que a situação social, né, no bioma Caatinga, no Nordeste como um todo, melhorou muito. Eu queria que você, então, nos desse uma ideia do que mudou em termos de políticas públicas que permitiu que os efeitos graves do passado sobre a população humana mudaram. Por exemplo, a desnutrição ainda é um problema grave no Nordeste, sim ou não? Se não é, por que tipo de política pública, além de 1 milhão de cisternas, também salário família, Bolsa Família, o que tem pesado nessa mudança drástica que nós vimos em termos sociais? O que não deixou de manter o Nordeste como uma das regiões mais pobres do Brasil, junto com a região Norte. Bom, vamos lá, vamos otimizar o negócio, né? De fato, todo esse quadro que eu apresentei no primeiro bloco, né, ele mudou bastante, muito por conta de algumas políticas públicas que foram implementadas, sobretudo a partir de 2002, por exemplo, em 2004 houve a criação do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E o Nordeste, o semiárido, foi um das regiões que teve um alcance muito grande dentro dessas políticas públicas. E é um debate que começa, e é interessante se dizer, dentro disso que o Washington falou, dessa mudança entre combater a seca e a convivência com o semiárido. Isso é um debate que começa a se estabelecer de forma mais intensa, junto com a criação da SUDENE. A SUDENE é a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, que é uma política que é implementada em 1959, / 1960 ali, aí, o Juscelino, o presidente era o Juscelino Kubitschek, e eles tinham propostas muito parecidas, inclusive com essas que nós estamos discutindo agora, mas que não foram implementadas, pelo menos não da forma como economistas como o Celso Furtado, que foi muito importante, né? E ele falava da desigualdade regional, a gente falou um pouco disso aqui, de como minorar esse problema. Então, hoje, realmente, você não tem mais, por exemplo, esses deslocamentos populacionais como se via. Isso tem muito a ver com esses projetos de proteção social, políticas públicas que você citou, Bolsa Família, distribuição de renda, o projeto Cisternas, que é fundamental. De fato, Daniela, mudou muito. Eu tenho acompanhado um pouco e eu fiz muitos trabalhos ali nos anos 90 em relação
a isso, de como descentralizar a água, que tem a ver. O Celso Furtado dizia isso, ele disse, não adianta fazer grandes reservatórios de água, esses grandes açudes ou transposição do Rio São Francisco, que é um debate que existe desde o século XIX. A primeira proposta de transposição do Rio São Francisco para essas áreas é de 1846, né? E que não tinha nada a ver, porque não dá tempo, mas não tinha nada a ver com o problema da seca ou distribuição de água para essas regiões e populações, né? O problema era outro. Era melhorar o escoamento de mercadorias pelas vias fluviais, então era uma outra coisa. Então, de fato, todas essas políticas, programa de aquisição de alimentos, seguro-safra e, sobretudo, projetos articulados com projetos de educação. Isso também é fundamental, quer dizer, a expansão de espaços de educação no sertão nordestino também são fundamentais para mudar, porque você tem a formação dessas pessoas, né? Não adianta só falar de convivência com o semiárido, é preciso discutir e produzir uma formação em relação a como isso acontece, que foi o que foi dito no vídeo aqui, né? Falou, é preciso ter isso. Isso é uma discussão que o André Rebouças, em 1886, ele dizia, gente, é o seguinte, vamos lembrar uma palavrinha importante, né? O André Rebouças não disse assim, tá, gente? Mas ele falou em reforma agrária. A reforma agrária, nos termos em que a Via Campesina hoje fala, é, sobretudo, a democratização da terra, da água, associada a projetos de educação, né? Então, isso é fundamental e é isso que faz com que as coisas tenham melhorado bastante mesmo, né? Acho que a gente tem que sair daqui pensando que as coisas estão mudando. Tirar lições disso, né? É. Com certeza. Eu ainda tenho uma pergunta para a Daniela, mas queria lembrar então a vocês que eu aguardo perguntas do público para estender o diálogo até vocês. Eu dei uma olhada agora há pouco, ainda não tinha entrado nenhuma, mas tem o QR Code aí para vocês fazerem as suas perguntas. Daniela, o que você concluiu da pesquisa sobre o programa 1 milhão de cisternas e da sua experiência no governo, que aliás você não falou, né, diretamente dela, no governo federal, que poderia contribuir para aperfeiçoar as políticas públicas daqui para frente, né? Qual seria, na sua opinião, a maior prioridade hoje para melhor adaptar a população nordestina aos impactos da seca, que ainda se apresentam e que talvez até se agravem no futuro? Então, eu tive a feliz oportunidade, gente, de assim que eu terminei meu doutorado sobre o programa 1 milhão de cisternas, eu fui para o governo, passei num concurso, e fui para o governo e fui para o Ministério da Integração Nacional. Era final do segundo governo Lula, né? E logo depois entrou a presidenta Dilma, e nós recebemos a missão, né, de formular um grande programa nacional de acesso, né, de universalização à água, que foi e é ainda o Água para Todos, né? Então, o Água para Todos é esse programa que veio transbordar literalmente as águas, né, para o Brasil, né, de uma forma geral, saindo especificamente do Nordeste, da Caatinga, mas o grande impacto foi, de fato, no Nordeste, na Caatinga, pelas questões aqui que já tratamos. Qual foi o desafio, né? Eu estava vindo de uma imersão, né, um doutorado, né, de um programa com a sociedade civil, com desenho, com questões, preocupações com a economia local, e entramos aí, né, nessa missão de formular um programa com essas mesmas características, só que numa escala nacional. E aí a gente entra no eterno desafio da escalabilidade, né? Como pegar, né, uma iniciativa que está dando certo no nível local e transportá-la, né, para um país do tamanho do Brasil. E esse esforço, né, esse desafio, eu vou contar para vocês, como vocês já devem imaginar, que não foi fácil, né? Então,
O Água para Todos, qual é a diferença? Captação de água de chuva também, mas não apenas, né? Outros tipos de infraestrutura. A ideia era realmente universalizar, né, o acesso à água na zona rural, mais especificamente. E qual foi um dos desafios aí que eu posso destacar para vocês? Foi justamente manter o desenho metodológico do programa Cisternas. Por quê? Porque envolvia a sociedade civil, envolvia mobilização, envolvia a dinamização da economia das localidades. E isso mudou assim, eu diria praticamente totalmente no Água para Todos, porque tinha uma necessidade de uma velocidade de implementação, né? Governo da presidenta Dilma. Então, em 6 meses, nós recebemos a missão de formular, implementar, né? Deixa eu ver se eu me lembro aqui dos quantitativos a princípio. 60 mil cisternas em 6 meses. Isso, para quem não tem ideia do que seja, é um esforço, assim, tremendo. O que aconteceu? Foi necessário, bom, primeiro, hoje a gente já pode falar sobre isso mais claramente, né? Brigas internas no governo, né? Homéricas, disputas por orçamento, né? O programa Cisternas veio do Ministério do Desenvolvimento Social. O MI, Integração Nacional, tinha recebido essa missão de acelerar a implementação. Então, começa essa discussão. Então, acabou-se, né, optando por uma solução mais rápida, que foi o quê? O abandono por parte do programa, no caso do Água para Todos, das cisternas de placa, que eram construídas pela comunidade, pelas famílias, nas suas residências. Esse foi um ponto, né? Acabou-se, praticamente, né, a formação, né, a capacitação. Então, foi necessário dar uma velocidade de implementação ao programa que, na minha opinião, descaracterizou bastante. Vocês que são brasileiros ou interessados em assuntos brasileiros devem com certeza ter ouvido no Jornal Nacional cisternas de plástico, né, sendo deixadas de lado em algum lugar da Caatinga. Então, qual é o grande desafio, né, nessa escalabilidade, que é o meu aprendizado? O governo, quem estiver no governo, quem quer que seja, né, não pode, ao querer escalar uma ação, deixar de lado todo esse aprendizado acumulado da sociedade civil, né? Então, governo, sociedade civil, mercado precisam andar juntos, né? Foi falado isso aqui no painel. A gente precisa dessa combinação de atores, não é? De visões. Claro que isso implica num outro timing, né? Tem desafios para fazer esses ajustes, né? Mas, do contrário, a gente não consegue ter resultados mais efetivos. E, nesse caso especificamente, ter um aumento, de fato, da universalização do acesso à água, garantindo qualidade, quantidade e regularidade. Porque segurança hídrica não é só sobre acesso, né? Obrigado. É sobre tudo isso junto. Obrigado. Vamos ver algumas perguntas aqui, então. Até que horas vamos, Thiago? 10 só? Achei que íamos até às 5. Mas, enfim. Tem uma pergunta da Thalita, estudante. Qual o potencial econômico de restauração da Caatinga? Vocês poderiam citar mais sobre quem são os principais players? Eu vou aproveitar e fazer mais uma pergunta, porque não vamos ter tempo de fazer muitas, dado o adiantado da hora. Veio do Marcelo Medeiros. A agenda de adaptação é urgente, mas parece pontual. Há uma visão para a Caatinga como um bioma adequado e atrativo para a população? Então, vou pedir que cada um de vocês, talvez começando pelo Washington, por causa do potencial econômico, da recuperação, e depois passo a palavra para vocês. Bom, potencial econômico da recuperação da Caatinga, assim, não se pode medir como nós medimos, né, um agronegócio, né? O potencial econômico, ele é dirigido como foi caracterizado, pelas comunidades, pelas populações. Tanto é que ele hoje existe política de várias associações
dentro do Bioma Caatinga, ASA, Agenda, e várias outras organizações que vêm buscando envolver essas comunidades com participação. Eu tenho acompanhado recentemente, tem um projeto chamado a RECA, ou Rede de Restauração da Caatinga, que nós estamos fazendo, eu estou ajudando a fazer, não fazendo, mas ajudando a fazer um projeto piloto numa área da Bahia, e a da RECA estender, né, escalar esse projeto para todo o bioma. Assim, escalar não no sentido de dar amplitude, mas de replicar em várias áreas da Caatinga, claro, com as devidas adaptações. Então, se conseguir, né, esse tipo de escala, eu acredito que vai ter uma repercussão, principalmente se estiver ligada a políticas públicas voltada para a agricultura familiar. Então, é possível que haja esse encontro, né, essa convergência. Obrigado. Kênia, gostaria de... Então, o que a gente tem observado mais recentemente é o contrário de tudo isso que eu contei para vocês, quer dizer, essa região ser uma região de do fenômeno dos deslocamentos populacionais, hoje está acontecendo o contrário, né? Você tem a migração inversa. Essas pessoas estão voltando para o sertão, estão voltando para a Caatinga, para o semiárido, justamente por causa dessas políticas públicas de proteção social, e que tem a ver com isso que o Washington bem falou, que associa a capacidade de adaptação, e por isso sim, hoje é um atrativo, as pessoas querem voltar, né? Elas não tinham oportunidade. Então, quando lhes é dada a oportunidade, isso acontece, é o fenômeno que nós estamos observando, e a gente está observando assim de forma muito intensa, né? Então, você tem, sobretudo, projetos de agricultura familiar, em que você consorcia tecnologias modernas com saberes tradicionais, o que respeita as características do bioma, né? E daí você tem, claro, uma situação de maior segurança alimentar associada ao que a gente chama de soberania alimentar, né? A soberania alimentar nesse sentido, de você tem que respeitar as características do bioma, quer dizer, a produção e tudo que tem a ver com isso, com as possibilidades de produzir, tem que respeitar as características do bioma. Então, isso só é possível, obviamente, se essas políticas de incentivo à agricultura familiar e os saberes tradicionais, eles têm que ser intensificados. Só isso que pode garantir que a gente tenha uma recuperação da Caatinga, porque nós podemos recuperar o solo, né? Recatingar significa isso, como muito bem disse o Washington. Obrigado, Kênia. Daniela, você vai ter a honra de encerrar com a sua fala em resposta aí ao Marcelo Medeiros e à Thalita. Por favor, tenha a palavra. Então, eu vou falar justamente sobre essa questão das estratégias de adaptação, né? Esse vídeo que nós mostramos no início trata justamente de um projeto nosso, que é o Lab Solar, né? Que traz a energia a partir do sol, obviamente, né? E integra com a água, com a segurança alimentar e com o ambiente, né? Então, eu vejo que estratégias de adaptação para a Caatinga, nós já avançamos, né? Como foi falado aqui pelos nossos colegas, já a evasão, né, da Caatinga, a migração, o êxodo, ele já diminuiu substancialmente. Como eu disse, a paisagem na última grande seca, e não foi pequena, né, também mudou. Então, a gente já tem algumas estratégias, mas para que isso se torne mais efetivo, é preciso articulá-las, né? Então, nós trabalhamos, por exemplo, com a abordagem Nexus, justamente integrando água, energia, alimento e ambiente, né? E, para nossa surpresa, só para finalizar, nós trabalhamos na região há, como eu disse, mais de 15, quase 20 anos, nossa equipe, enfim. E a nossa preocupação, inicialmente, era sempre
a água, né? A segurança hídrica, a seca. E aí, agora, diante de todas essas alternativas, diante do programa 1 milhão de cisternas, da transposição do São Francisco, nós chegamos justamente ao quê? A centralidade da segurança energética. Então, muitas dessas comunidades, por exemplo, elas estão do lado do Canal do Sertão, tem a água passando e elas não têm condição de bombear a água. E quando eu estou falando que elas estão do lado, elas estão do lado. Tá? Então, é preciso articular políticas, né, que integrem, de fato, segurança hídrica, segurança energética, segurança alimentar e segurança ambiental. Né? E para fechar, né, já que eu fiquei com essa missão e também com essa oportunidade, eu acredito fortemente, né, usando as palavras aí do Fábio, que a Caatinga pode sair, de fato, né, de ser um hotspot da seca, que ela é, né, para um hope spot, né, da adaptação e da convivência com o ambiente de uma forma digna, integrando pessoas, populações em toda a sua diversidade. Muito obrigado, Daniela, muito bem apanhado. Ao minuto final. Washington. É só já que estamos falando de conhecer a Caatinga, e estamos no mês de abril, lembrar que 28 de abril é o Dia Nacional da Caatinga. Perfeito. Muito obrigado a todos, especialmente a Kênia, a Daniela e Washington. Espero que vocês tenham conhecido um pouco mais da Caatinga, eu recomendo muito conhecer, porque é um lugar muito bonito e muito importante para a história do Brasil. Bom, obrigada, Marcelo, Kenny, Washington, Daniela, foi ótimo. Eu queria saber se tem dia para os outros biomas, porque os outros biomas vão ficar com ciúme agora. Mata Atlântica. Tem dia para todos? Eu não sei. Eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui sabia sobre os campos de concentração? Pois é. Incrível. Não sabia, Eu né? sabia. Pois é. A gente começou falando sobre memória, Mata Atlântica falou sobre memória e aqui vem a memória de novo. Eu, quando soube disso, quando eu ainda escrevia sobre isso, e ano passado eu fui em Senador Pompeu, é o único município do Ceará que ainda tem ruínas da época da seca. É um momento da nossa história que todo mundo tem que saber. É uma loucura. Eles usaram esse termo antes de ter sido usado na guerra, no nazismo. É uma loucura total. Mas vamos lá, vamos adiante. Obrigada, gente. Super obrigada.